Fala galera, sejam bem-vindos ao Python Café. Eu sou o Alisson Paes e neste vídeo eu vou te apresentar a mais um tipo de dados da linguagem Python, as listas. Então imagina que você tem o resultado de um concurso e você deseja representar e trabalhar no computador com a relação de aprovados deste concurso, constando da classificação e do nome de cada pessoa. Este é um exemplo dos tipos de problemas que as listas vão nos ajudar a resolver e que eu vou te ensinar neste vídeo. Mas antes disso, quero convidar você que ainda não está inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar o sininho para receber atualizações. Você também pode curtir o Python Café no Facebook, além, é claro, de conferir os artigos que eu escrevo no site Python Café. No vídeo sobre tipos de dados da linguagem Python, nós vimos inteiros e pontos flutuantes para tratar de números, strings para tratar de textos e booleanos para tratar dos valores verdadeiro ou falso. O que uma lista representa? Para que ela serve? O uso da lista está diretamente ligado ao que seu nome sugere. Ela serve para representarmos e operarmos com vários elementos de uma só vez. Mas como assim, Alisson? Então, vamos voltar ao exemplo que nós vimos no começo do vídeo. Nós queremos representar a relação de aprovados em um concurso constando do nome e da classificação de cada pessoa. O nome da pessoa você já sabe como representar. Basta criar uma variável e atribuir um valor do tipo string a ela. Mas, digamos que esse concurso tenha 5 vagas e que na realidade tenham sido aprovadas 15 pessoas. Ou seja, há 5 pessoas na condição de classificados dentro das vagas e 10 outras pessoas na condição de reservas. Você vai criar 15 variáveis, uma a uma? Você até poderia criar, mas como é que você vai saber a classificação de cada uma dessas pessoas? Quem é que está dentro do número de vagas como classificado e quem está na condição de reserva? À medida que você vai querendo agregar informações e responder essas perguntas, a tarefa fica mais difícil. Com o que nós aprendemos até o momento, até seria possível fazer um programa que respondesse a cada uma dessas perguntas. Porém, ele seria um programa mais engessado e nós teríamos uma alta probabilidade de incorrermos em erros. Com as listas, nós vamos ter uma maneira mais elegante e flexível de resolver esse problema, além de obter outras vantagens que eu vou te apresentar ao longo do vídeo e em vídeos futuros. Então vamos ver como é que isso fica no código. Eu vou abrir o meu editor de texto, o Atom, e vou salvar um arquivo chamado aprovados.py. Então aqui nós vamos escrever sobre listas. Uma lista pode ser representada em Python utilizando colchetes. Essa é a notação para se criar uma lista. Então a gente abre colchetes, escreve os elementos separados por vírgulas e no final fecha colchetes. Então aqui eu tenho uma lista que tem um elemento de cada tipo que a gente viu até agora. Então as listas não são obrigadas a ter só elementos do mesmo tipo. Como a gente vai trabalhar hoje, uma lista que só vai ter strings, o nome dos aprovados. Para criar uma lista vazia, a gente pode simplesmente abrir e fechar colchetes. Então isso aqui é um exemplo de lista vazia. E uma lista pode ser atribuída a uma variável, assim como os outros valores que nós vimos. Então aqui tem vazia, o nome da variável, que tem uma lista vazia. Beleza? Então vamos criar nossa relação de aprovados no concurso. Vou criar uma variável chamada aprovados e aqui dentro escrever o nome de cada um dos aprovados. Então, na verdade, eu vou copiar magicamente aqui uma lista de aprovados que eu criei previamente e que eu vou disponibilizar para você no link aqui na descrição do vídeo. Vai ter todo o código dessa aula nesse link. Tranquilo? Então aqui nós temos a nossa relação com 15 aprovados. Nós colocamos todos esses nomes dentro de uma única representação, essa variável aprovados. E nós podemos acessar cada um deles individualmente, escrevendo o nome da variável, colocando colchetes e um índice dentro do colchete. Esse índice é um número inteiro que representa a posição desse elemento dentro da lista. Então, por exemplo, se nós quisermos verificar quem que é o primeiro colocado, no caso a primeira colocada desse concurso, nós devemos colocar o índice 0. Pois em Python, assim como em várias outras linguagens de programação, os índices começam a contar a partir de 0 e não a partir de 1. Você vai se acostumar com isso rapidamente. A partir de agora é como se nós tivéssemos criado várias variáveis a partir do nome da lista. Então eu vou exibir algumas coisas, fazer alguns exemplos para a gente poder executar e verificar como que isso funciona. Então primeiro vamos exibir a lista completa com a função print e também a primeira colocada. Então vamos salvar esse programa e executar. Abrindo aqui minha interface de linha de comando, indo até
o local onde ele está salvo. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você poder enxergar melhor. Belezinha. Ok, aqui está o programa, aprovados.py. Vamos invocar o interpretador de Python 3. E aqui está a lista, como nós queríamos que fosse exibida, todos os 15 nomes, e a primeira colocada, Graziela Barroso. Interessante, né? O fato de uma lista ser ordenada, isto é, dela preservar a ordem em que os elementos foram inseridos, nos permite resolver o problema de associar a classificação ao nome da pessoa de uma maneira bem simples. Para isso, basta escrevermos o nome de cada aprovado na mesma sequência de sua classificação. Agora eu vou te ensinar como operar e obter algumas informações a partir das listas. E para isso, vou utilizar algumas perguntas, casos práticos de algumas informações que alguém possa ter interesse em saber a partir dessa lista. Eu vou copiar essas perguntas de orientação aqui no arquivo para que a gente possa observá-las e respondê-las uma a uma. Então a primeira delas é a quantidade total de aprovados. Para responder a quantidade total de aprovados, nós precisamos saber, primeiro, a quantidade total de elementos na lista, qual que é o tamanho da lista. E para isso, o Python tem uma função chamada len, que é uma abreviação de length, comprimento em inglês. Você pode ficar se perguntando, ora, mas essa lista aí é óbvio que tem 15 elementos, você falou isso no começo do vídeo e você mesmo escreveu a lista. É verdade. E ela é uma lista pequena, mesmo que a gente não soubesse previamente que tem 15 elementos, poderíamos contá-la. Mas em Python, na programação, né, em vários programas nós vamos nos deparar com situações em que não foi a gente mesmo que escreveu a lista. Essa lista pode ter vindo da internet, pode ter vindo de um arquivo ou de outras fontes. E ela pode ser arbitrariamente grande, de modo que não vai ser fácil ou prático contar a quantidade de elementos. Então, para isso que nós utilizamos essa função len. Então, nós colocamos len e, entre parênteses, colocamos o nome da variável que tem a lista. E como resultado dessa expressão, dessa operação, nós vamos obter um número inteiro que representa a quantidade de elementos nessa lista, o tamanho da lista. Então, vamos exibir total de aprovados é igual a len aprovados. Agora vamos responder a segunda pergunta. Primeira pessoa na condição de reserva. Bem, a gente sabe que nesse caso temos 5 vagas para o concurso. Então a primeira pessoa na condição de reserva é a pessoa que está na 6ª colocação. Essa 6ª colocação é representada na nossa lista pelo elemento que está no índice 5, porque nós começamos a contar a partir do índice 0. Então vai ter 0, 1, 2, 3, 4 e o índice 5 representa a 6ª posição. Então nós podemos responder print primeiro reserva é aprovados 5. Terceira pergunta, verificar se alguém está na lista. Então nós podemos verificar se algum elemento está ou não em uma lista com a palavra reservada in, que é uma tradução de em. Então nós colocamos à esquerda do in o elemento que nós queremos testar, se está ou não numa lista, e à direita dele, a lista propriamente dita. Então vamos testar se Oswaldo Cruz está na lista. Então colocamos Oswaldo Cruz, essa string, in aprovados. O resultado dessa linha, o resultado dessa expressão, é do tipo booleano. Vai ser algo como verdadeiro ou false. True ou false, no caso de Python. E nós podemos utilizar esse resultado para tomar decisões dentro do programa. Então, por exemplo, se Oswaldo Cruz estiver nessa lista, né, se ele retornar true, nós podemos escrever parabéns. Parabéns, Oswaldo. Caso contrário, nós podemos escrever uma pena. Não foi dessa vez. A quarta pergunta é a lista de classificados. Então nós queremos agora obter uma lista, a partir da lista de aprovados, que represente apenas os classificados neste concurso. Nós sabemos que o concurso tem 5 vagas, então os classificados são justamente aqueles que começam na primeira posição, no índice 0, e vão até a 5ª posição, o índice 4. Para obter isso, nós vamos utilizar a seguinte notação. Vamos escrever o nome da lista, e aqui na parte de índices nós vamos colocar o índice que queremos começar, 2 pontos, e o índice antes do qual queremos terminar. Ou seja, aqui com esses 2 pontos, índice, 2 pontos, índice, nós representamos um intervalo de índices. Vamos obter uma lista que tem todos os elementos que estão nesse intervalo. Mas em Python, os intervalos sempre são da seguinte forma. O primeiro elemento do intervalo, o primeiro índice, ele vai ser
incluído. Mas o segundo, onde a gente quer terminar, ele não vai ser incluído, ele vai ser excluído. Então, 0, 2.5 representa os índices 0, 1, 2, 3 e 4. O 5 é excluído. Então, aqui nós temos a lista de classificados, que nós podemos atribuir a uma nova variável chamada classificados. Para responder a quinta pergunta, nós podemos fazer algo semelhante, mas agora nós vamos escolher os índices começando no 5, que é o primeiro reserva, e terminando no tamanho da lista, que vai até o final, que nós vimos como pegar respondendo a primeira pergunta. Então, 5, 2 pontos, len aprovados, vai nos responder exatamente uma sublista que tem todos os reservas. Todo mundo depois da sexta colocação. Vamos exibir cada uma dessas listas e salvar o programa para podermos executar e ver se está tudo funcionando corretamente. Então aqui nós temos os classificados e os reservas. Então salvando e executando, Python 3 aprovados.py. Então começamos com a lista, novamente, isso já estava no programa. A primeira colocada, Graziela Barroso. Total de aprovados, respondido 15. Primeiro reserva, Machado de Assis. Então podemos conferir aqui na lista que de fato é 1, 2, 3, 4, 5 e é o sexto classificado. Depois, uma pena não foi dessa vez, que é a resposta a se Oswaldo Cruz está na lista de aprovados, e ele não está. E, finalmente, as listas de classificados, tem os 5 primeiros, e reservas, começando em Machado de Assis até o final, Lima Barreto. Legal, né? Tem mais duas coisas em relação aos índices que eu quero falar com você. A primeira delas é que em Python você pode escrever os índices negativos. Mas como assim negativo? O que isso representa? Um índice negativo ele é lido a partir do final da lista. Então, se nós quisermos, por exemplo, os últimos elementos, o último classificado e o último reserva, nós podemos utilizar o índice -1 na lista de classificados e -1 na lista de reservas. Então, vamos aplicar isso. Último classificado, último reserva. A segunda coisa que eu quero te falar sobre os índices das listas é que se você utilizar um índice que não seja válido, como por exemplo um índice que não seja um número inteiro, ou que seja um número maior do que o tamanho da lista, por exemplo, 20, no caso que a lista tem 15 elementos, você vai obter um erro. E nada que vier depois do seu erro vai ser executado. Então você tem que ter atenção a isso quando for escrever o seu programa. Então se a gente digitar aqui, por exemplo, print 20º elemento, e tentarmos escrever em qualquer uma das listas, né? Vamos pegar aprovados, que é a maior. Aprovados 20, nós vamos obter um erro. Vamos executar para verificar. Então, aqui foi adicionado depois da lista de classificados, reservas, último classificado, Enedina Alves, último reserva, Lima Barreto. E logo depois nós obtivemos um erro, que é List Index Out of Range, que indica que o índice está fora do limite da lista. Beleza, nós executamos o programa e vimos que tudo está funcionando corretamente. Porém, existe uma maneira melhor de escrevê-lo. Nós sabemos que existem 5 vagas para esse concurso, e por conta disso nós escrevemos o número 5 ao longo do programa várias vezes. Essa prática não é muito boa, por quê? Ela deixa o nosso programa menos flexível. Imagina que por alguma razão o número de vagas tenha mudado de 5 para 7. Nós vamos precisar substituir todas as ocorrências de 5 por 7. E a chance é muito alta de a gente esquecer alguma dessas ocorrências e inserirmos um erro no programa. Esses números perdidos assim no meio do programa são chamados de números mágicos, ou magic numbers, no inglês. E você deve evitar ao máximo magic numbers no seu programa. Números como 0 ou -1 são aceitáveis, porque o seu significado pode ser facilmente lido em qualquer situação. Algo como 5 não é. O 5 transmite a quantidade de vagas nesse concurso. E é exatamente essa ideia que nós devemos referenciar. Para isso, nós vamos criar uma variável chamada vagas, que vai ter o valor 5. Então, vagas igual a 5. Vamos remover aqui no final essa coisa que vai dar um erro. E nós vamos substituir todas as ocorrências de 5 por vagas. Todos os locais que nós utilizamos 5, nós vamos colocar vagas, porque é essa a ideia que nós queríamos naquele momento. Então, aqui, para saber quem é o primeiro reserva, nós queremos quem está no índice vagas da lista aprovados.
os classificados vão de 0 a vagas e os reservas vão de vagas até o tamanho total da lista. Dessa forma, se nós quisermos mudar o número de vagas do concurso de 5 para 7, basta trocarmos aqui 5 por 7 e o programa continuará funcionando e será adaptado. Então vamos executar e aqui nós podemos ver total de aprovados 15, primeiro reserva dessa vez passou para Luiz Gama, que deve estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exatamente, o oitavo. Então, Ayrton Senna foi incluído na lista de classificados. Então, vamos ver aqui, classificados, vai de Graziela Barroso até Ayrton Senna, e os reservas começam em Luiz Gama e terminam em Lima Barreto. Nós podemos ir ainda mais longe e fazer esse número de vagas vir de fora do programa. Por exemplo, ser um número que o usuário digita para a gente com a função input. Dessa forma, nós podemos colocar aqui vagas igual a input, digite o número de vagas, e aí, dependendo do que o usuário digitar, claro que tem que ser um número menor do que o tamanho da lista de aprovados, o programa vai se adaptando. Um outro detalhe interessante é que para obter a lista de reservas a partir da lista de aprovados, nós podemos simplificar a notação omitindo o índice final da lista. Então aqui, por exemplo, reservas igual a aprovados de vagas até len aprovados. Se a gente omitir esse len aprovados e deixar apenas os 2 pontos aqui, vai ficar subentendido que queremos sair de vagas até o final da lista. E de maneira análoga, podemos fazer a mesma coisa para a lista de classificados. Aqui vamos emitir o primeiro índice, colocamos 2 pontos até vagas. E vai ficar subentendido que nós queremos sair do primeiro elemento da lista e parar antes do elemento de índice vagas. Há várias operações que podem ser realizadas com uma lista. E eu vou te ensinar 3 delas que são bem básicas para poder modificar o seu conteúdo. Então, a primeira delas é como modificar o elemento em uma determinada posição da lista. Para isso, nós utilizamos o nome da variável que tem a lista, o índice que nós queremos modificar e simplesmente atribuímos um novo valor nesse índice. Então, vamos colocar o Oswaldo Cruz, que estava fora da lista, na 7ª posição, na verdade a 8ª colocação, a posição de índice 7 dessa lista. Para verificar que foi de fato modificada, nós vamos copiar esse trecho de código aqui, que verificava se o Oswaldo Cruz estava na lista. E aí, nós esperamos obter uma resposta diferente. A próxima operação é adicionar um elemento ao final da lista. Tanto essa operação quanto a operação de remover um elemento do final da lista, remover um elemento da lista, elas usam uma notação diferente, que a gente não viu até o momento. E que eu não te apresentei elementos suficientes para poder te explicar exatamente o que acontece. Mas eu vou te apresentar essa notação mesmo assim, porque essas operações são muito úteis e a gente vai utilizar elas ao longo de alguns programas e você vai acabar interiorizando elas tranquilamente. Mais à frente, quando você tiver elementos para entender exatamente o que acontece, você vai ver que elas são simplesmente um caso particular de uma função, de uma parte da linguagem, um recurso da linguagem mais geral. Então, para adicionar um elemento ao final da lista, nós utilizamos essa notação. Colocamos o nome da lista, o nome da variável, e um ponto. Depois desse ponto, escrevemos a função append. Vem esse nome append, que do inglês significa acrescentar, anexar. E aí colocamos aquilo que a gente quer colocar no final da lista. Eu vou adicionar aqui Elon Lages. Então essa lista lista de aprovados vai passar a ter 16 elementos e ao final vai ter Elon Lages. Para remover um elemento da lista, nós utilizamos uma notação similar. Vem aprovados, ponto, remove, de remover, e aqui a gente digita o elemento. Eu vou remover o Oswaldo Cruz, que foi que a gente acabou de colocar ali em cima. Então agora vamos exibir essa nova lista. Vou salvar e executar esse programa. Então, digite o número de vagas, vamos colocar 5, que é o que a gente vinha testando. E aí a gente obteve um erro referente à linha 18. Está dizendo que é um erro de tipo, porque os índices das listas devem ser inteiros ou fatias, partes, que é o caso que a gente utiliza 2 índices separados por 2 pontos, para ter uma sublista. Então, eles devem ser inteiros ou fatias e não strings.
Então vamos aqui na linha 18 verificar o que aconteceu. Na linha 18 a gente utiliza vagas como índice da variável aprovados, que tem uma lista. E ele está dizendo que vagas é uma string, não um inteiro. Mas a gente digitou o número, né? Só que tem aquele detalhe de que tudo que vem como input para dentro do programa vem na forma de string. Isso eu comentei na parte de entrada e saída e todas as vezes que a gente utilizou input nos vídeos anteriores. E aqui, nessa vez, eu esqueci de converter essa string para o inteiro. Então vamos fazer isso e vai corrigir o erro. Então executando novamente, dessa vez, vamos lá, 5 vagas, fomos até o final. Então a gente pode ver aqui no finalzinho, as modificações que a gente fez começam colocando Oswaldo Cruz em aprovados 7. Então vem último reserva, parabéns Oswaldo. Porque o Oswaldo Cruz agora está na lista, e se ele estiver na lista, a gente escreve parabéns Oswaldo. Então de fato a lista foi modificada com Oswaldo Cruz. E posteriormente nós adicionamos Elon Lages ao final da lista, o append sempre adiciona no final da lista, e removemos o Oswaldo Cruz. Então quando nós pedimos para imprimir a lista novamente, temos Graziela Barroso, não temos Oswaldo Cruz, que deveria estar por aqui, e no final nós temos Elon Lages. Tranquilo? Então galera, nesse vídeo nós aprendemos a utilizar listas em Python e vimos como responder a várias perguntas, obtendo informações a partir das listas. Na lista que eu apresentei como exemplo, constam os nomes de vários brasileiros e brasileiras que deram grandes contribuições ao país. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para que você possa saber mais sobre eles. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dá o seu like para apoiar o canal e se inscreva para acompanhar o trabalho. Muito obrigado e até a próxima!